Então o tema da aula de hoje, da nossa conversa de hoje é possível gostar de estudar? É possível você estudar para concurso e mesmo assim achar agradável, achar legal e ir em frente e bem? É ou não é? Então essa é uma pergunta que eu te faço. Já deixe logo o seu comentário aqui e me diga se você acha que isso é possível ou não, tá? E ao final você vai botar outro comentário dizendo se mudou de opinião ou não mudou de opinião, tá? Agora veja, para a gente pensar nessa relação, tipo, gostar ou não gostar de estudar, a gente tem que pensar a primeira coisa. Todo mundo está aqui estudando para concurso público, está visando um objetivo lá, que é a aprovação e uma mudança de vida, né? Então, se você está objetivando isso, você precisa passar por esse processo de estudo até chegar lá. Acontece duas situações quando você está estudando assim. Primeira situação é a seguinte: você estuda, né? E quanto mais você estuda, para você avançar cada vez mais, você percebe que sua energia vai sendo drenada. Quanto mais você vai avançando, mais você vai perdendo energia. E você sente que precisa colocar mais esforço para continuar estudando. Então você está estudando, sente aquele cansaço, mas quer ir em frente, a sua energia acabando e você vai mais e um esforço muito grande para chegar lá, tá? Essa é a primeira situação. Essa situação, ela gera um círculo vicioso, tá? Porque fica difícil avançar no seu estudo. Porque você tem uma desmotivação muito grande, porque como é que você vai estar motivado se cada vez é mais complicado, mais estressante e você precisa se esforçar mais? E esse círculo vicioso, ele gera uma tendência de você procrastinar. Porque você sabe que você vai ter que estudar mais, se esforçar mais, sua energia vai se acabando e você precisa de uma força de vontade muito grande para poder continuar, que é uma das causas que gera procrastinação. Então essa é a primeira situação, você estuda e para avançar você precisa de mais energia, mais esforço e eventualmente você vai lá e falha, procrastina e não vai para frente, tá? Se você se sente assim, se eu conseguir te descrever o que é o seu estudo, diga para mim aqui no comentário, se você se sente dessa forma, se sente assim, tá? Uma segunda situação é quando você estuda e vai avançando cada vez mais sem tanto esforço. Você não está morrendo, não está se acabando, né? Você, quando acaba de estudar, nem sente que acabou. E tudo flui. Tudo vai fluindo. É como se você tivesse, no que a psicologia diz, num estado de flow. Nesse tipo de estudo, você parte, né, para um círculo virtuoso, em que há uma sensação agradável nos estudos. Você sente motivação para continuar a estudar cada vez mais. Você não procrastina, porque estudar é um prazer, é uma alegria, você gosta de estudar, tá? E você consegue estudar muito e mais, porque aquela situação para você é agradável, tá? Veja, na nossa vida, pode ser que na maioria das vezes você esteja no círculo vicioso, aquele que você não consegue, precisa se esforçar muito. Mas com certeza já aconteceu algum momento na sua vida em que você estava estudando, ou lendo um livro, ou fazendo algo que, em relação ao estudo, que essa segunda situação aconteceu. Diga para mim se isso já aconteceu alguma vez na sua vida. Diga para mim, tá? Então, a segunda vez acontece. Mas por que é que isso acontece algumas vezes e na maioria das vezes, por exemplo, não acontece, né? Não acontece isso. Veja, na maioria das vezes em que a gente está no círculo vicioso, tá? Que é o círculo que é difícil avançar no estudo, você precisa de muita motivação, você procrastina. Normalmente, para conseguir estudar, nós utilizamos alguns truques. E eu utilizo, inclusive, esses truques até hoje, tá? Mas esses truques que eu vou falar aqui
são truques que eles não podem ser, são truques que não podem ser utilizados no longo prazo, certo? São truques que não podem ser utilizados no longo prazo. Por exemplo, recompensas externas. Então, tipo, depois que eu estudar, eu vou me presentear, eu vou assistir um filme, eu vou comer um chocolate, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está condicionando o seu estudo a um benefício, uma recompensa depois. Eventualmente você pode fazer isso, eu faço, tá? Mas essa não pode ser uma solução de longo prazo, tá? Essa é uma solução de curto prazo. Elas são construções motivacionais que são frágeis, tá? E elas não vão te levar, só com base nisso, você não vai conseguir estender isso por um grande período de tempo para um estudo de longo prazo para um concurso público. Então, nós geralmente pegamos o círculo que não é muito legal, o círculo que exige muito da gente, e a gente quer consertar esse ciclo, tá? João falando, olha, gera ansiedade, é tudo de ruim, vai. Estou fazendo dieta sim. Então, esse ciclo vai gerando esses problemas, tá? Vai gerando esses problemas. Que no curto prazo você resolve, se é uma situação pontual, naquele dia você não estava bem, tudo bem, é um esforço que você faz. Mas o ideal é que seu estudo fosse o mais harmonioso possível com a sua vida, né? E parece algo que até utópico. Será que é possível fazer isso? Né? Nós precisamos nos preparar para atingir esse tipo de estudo em pelo menos uma boa parte do nosso tempo. Tá? Em uma boa parte do nosso tempo. E para fazer isso, você precisa essencialmente de duas coisas. Você precisa criar uma boa experiência de estudo para você. Tá? Então você precisa, no seu estudo, criar uma boa experiência. O seu estudo tem que ser uma boa experiência, tem que ser algo positivo. Tem que ser algo que você não comece pensando na hora que vai acabar. Tudo na nossa vida que a gente começa pensando na hora que vai acabar, vai demorar, vai ser chato, vai ser um inferno. Mas as coisas na nossa vida que você não quer que acabe, acaba muito rápido, vai muito rápido. Então, você precisa, criar uma experiência positiva. E eu digo já exemplos de como criar uma experiência positiva no estudo. E o segundo fator que você precisa fazer é você criar um feedback para você. Você precisa ter um feedback, um retorno, tá? Do que você está estudando. Para saber algumas coisas, né? Então você estuda e precisa ter um retorno, feedback de como foi esse estudo, tá? Isso vai ajudar muito nesse estudo mais prazeroso, no estudo que você queira fazer, tá bom? Se você tem essas duas características, que eu vou explicar exemplos, né, tanto da experiência positiva quanto do feedback, não vai ser assim necessário tanta força de vontade para você sentar e estudar, tá? Não vai ser necessário tanta força de vontade. Inclusive eu fiz um videozinho no Insta, coloquei no YouTube também, que a força de vontade, ela guarda uma proporção com o seu interesse e o seu desejo em relação ao que você vai fazer. Então, se você vai fazer algo que você gosta, que você tem interesse, você precisa de pouca força de vontade. Se você vai fazer algo que você detesta, que você odeia, que faz apenas por obrigação, tá? Porque precisa fazer de qualquer jeito, você não gosta e não quer fazer aquilo, você vai precisar de uma força de vontade desse tamanho. E força de vontade, como eu falei nesse vídeo, que você pode procurar depois aqui no YouTube, basta botar meu nome, né? Gerson, força de vontade, você vai achar. Você vai perceber que você precisa de muito menos força de vontade se é algo que dá prazer para você, tá? Então, assim, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é o seguinte: quanto melhor você fica no que você está fazendo, mais motivação você tem. E isso o feedback vai te dar. Eu vou te explicar isso, tá? Então, por exemplo, Carla Paulino está falando aqui, ao vivo. Quem está assistindo a gravação depois está perdendo, né? Recomendo, inclusive, que se cadastre e participe dessas lives ao vivo aqui,
né? Então o cara está falando assim, para mim o que desestimula é o barulho, mas quando você estuda e vê resultado é gratificante. É essa gratificação que você tem que buscar, tá? Então veja, se eu já disse que você precisa criar uma experiência positiva e 2, ter um feedback, eu quero dar para vocês agora exemplos de como como é que você cria essa experiência positiva e 2, como é que você tem feedback nos seus estudos, tá? Primeiro sobre experiência positiva. Gerson, como é que eu posso criar uma experiência positiva? Primeira coisa, ambiente. O local de estudo, né? O seu local de estudo, ele é bom para você? Eu fiz uma live aqui com a professora Lúcia Helena que ela falou um negócio que eu achei muito legal e muito interessante. Que foi o seguinte, tem gente que reclama e diz bem assim, olha, não tem bom lugar de estudo, é ruim, não dá, mas a sala, a melhor área da casa é destinada a uma TV com um sofá, né? Então, quais as prioridades em relação à sua vida, ao estudo e ao lazer, ou coisas que não vão trazer resultado nenhum, né? Quando me perguntam, Gerson, série, novela e tudo mais, você tem que dosar e ver que tipo de resultado isso vai trazer para sua vida, tá? Segunda coisa interessante que eu queria falar em relação à experiência positiva, a forma que você estuda. A forma que você estuda te conduz a você gostar ou não gostar, tá? Que forma você estuda? É tudo bagunçado? É organizado? O seu estudo é organizado no ponto que você faz resumo, tá tudo fichado e depois você consegue revisar com facilidade? Ou a forma que você estuda é uma forma que, na verdade, só prejudica você? Terceiro, material. Tem gente que acha que só porque o professor indicou tal material ou porque esse é o material da moda que você tem que estudar por esse material, pelo material X ou Y. Mas você tem que ver o material que você, ao ler, você se sinta bem. A linguagem seja boa para você, você consiga desenvolver bem, tá? Então, o ambiente, a forma, o material, você precisa descobrir, tá? Uma experiência para você que seja agradável. Que seja agradável, tá? Então, inclusive na leitura, né? Tem gente que chega para mim e diz assim, Gerson, para ler, como é que eu faço para ler? Leia o que você goste. E depois você vai avançando, variando os temas, tá? Então, mas assim, em relação ao estudo para concurso, é isso. Local, forma de estudo, o ambiente, o material, o jeito que você vai estudar, a sua organização, tá? Isso vai te ajudar muito a você ter prazer em estudar. Um local, um ambiente, um cantinho que você seja confortável para você, né? Que você tenha prazer de ir para lá e não tenha raiva de ir para lá. Já vou pro cantinho, pro quartinho da tristeza, né? Então fica aquela raiva, aquele negócio ruim na sua cabeça, no seu coração, porque você tem que ir para aquele quartinho trancado estudar, né? Segunda coisa, em relação à experiência de estudo, todo o seu estudo ele tem que ser voltado para uma efetividade. Então assim, perceba que quanto mais você aprende, quanto mais você evolui, mais você gosta de estudar. Eu desconheço aquela pessoa que está lendo, está estudando, resumindo, aprendendo, fazendo tudo, e quando você faz uma pergunta, ela sente que entendeu, compreendeu, sabe responder, que essa pessoa não gosta de estudar. Porque ela está assimilando o conteúdo e está vendo que está no caminho certo. E todo mundo que percebe que está no caminho certo e está evoluindo, quer cada vez mais. Quer cada vez mais. Por exemplo, Ramon, meu lugar favorito é minha salinha de estudos, né? É o quartinho da tristeza, né? Fora o quartinho da tristeza, né? Esse aí é o quartinho da tristeza, tá? Então, crie um ambiente, uma experiência positiva. O local de estudar importa, o material importa, a forma que você vai estudar importa, e sempre tenha em mente a sua evolução, tá? Não faça do seu estudo um calvário, algo que você só vai para lá para ter sentimentos ruins. Não, você tem que ir para ter bons sentimentos, tá? E isso você tem que construir. Tá?
Então tem gente que arruma o quarto, né? Bota uma planta, bota um ambiente agradável, né? E tem outras que não, tem outras que botam lá só os livros, do jeito que tá, a iluminação não tá muito boa, mas tem que estudar de qualquer jeito. Aí entra lá, senta lá, e não importa como, mas fica lá dentro, se tá bom, se tá ruim, não importa. Com o tempo você vai vendo que entrar naquele quarto vai ser cada vez pior. E agora eu pergunto, se entrar naquele quartinho, no quartinho da tristeza, do estudo, é cada vez pior, vai chegar o dia da procrastinação. Vai chegar o dia. Você vai procrastinar hoje? Não. Livrai, né? Hoje não. Hoje não quero entrar no quartinho da tristeza, né? Então é o que João falou aqui, né? Para quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo a gravação depois, eu estou vendo aqui os comentários do ao vivo, né? É como o João falou aqui, é profissionalizar o seu estudo, né? Profissionalize, né? Você é um profissional do estudo para passar no concurso, né? Não torne o seu estudo uma desgraça, uma tragédia, tá? Então, crie uma experiência positiva de estudo. Dei aqui alguns exemplos. Segundo ponto importante para você ter prazer e gostar de estudar. Feedback nos estudos, tá? O feedback, ele melhora os seus estudos, dá a oportunidade para você aprender e corrigir erros, tá? E existem os 2 melhores tipos de feedback que eu conheço, eu vou dizer para vocês aqui agora. Primeiro feedback, que não depende de ninguém, é resolver questão. Quando você resolve questão e vê que errou, você já recebeu um feedback. Olha, você errou aqui. Você precisa corrigir esse erro, você precisa aprender o que você fez de errado, você precisa evoluir com isso, você precisa melhorar o seu material, o seu resumo. Então você veja, ao errar uma questão, você tem uma oportunidade de aprender, uma oportunidade para corrigir os seus erros. Uma oportunidade para evoluir, para melhorar, tá? Então, resolver questões é muito bom para isso. Inclusive, quando você acerta. Quando você acerta, é um feedback positivo. Olha, parabéns, é como se a questão estivesse dizendo para você, parabéns, você acertou. Você aprendeu e assimilou o conteúdo e você é capaz de resolver uma questão, tá? Um outro tipo de feedback é uma mentoria. Então, quando você está estudando para concurso e, tem dúvida, não sei se vou por aqui, eu vou por aqui, esse material, eu estou em dúvida, o que é que eu faço essa semana, eu não tenho experiência ainda. Quando tem alguém mais experiente que clareia os caminhos para você, você tem um bom feedback. Um feedback dizendo bem assim, olha, por aqui, isso que você está pensando, dessa forma que você está pensando em fazer, não é legal, vai dar ruim. Então você já tem um feedback prévio, você tem a capacidade de errar menos e por um caminho melhor, tá? Então o feedback te ajuda muito nesse sentido, tá? Questões é um tipo de feedback, mentoria é outro. Então assim, se você quer gostar de estudar ou começar a gostar de estudar, entenda que também isso não vai ser da noite para o dia, tá? É um processo, você precisa ir tratando, melhorando a experiência do seu estudo, o seu cantinho da tristeza, né? Tem que mudar, é o cantinho da alegria, o cantinho da minha evolução, tá? Então você tem que botar um exemplo, né? Na porta do quarto, lá por dentro. Eu vou botando, eu estou evoluindo de 30% para 35%, para não sei quantos por cento. Então você sabe que aquele lugar é o lugar que você vai evoluir, é um lugar agradável, é um lugar que você organizou do seu jeito, é um lugar que está o seu material que você escolheu, aquele que você mais gosta de ler, que você faz as suas anotações, onde estão organizadas as suas anotações, onde você resolve as questões e vê a evolução da sua vida. Então, assim, é esse quartinho aqui que eu estou construindo a minha vida. Então, ali vai ser um lugar de prazer, de alegria, tá? Então, é a experiência positiva. E o segundo, como eu disse, é o feedback nos estudos, que eu dei exemplo das questões e da mentoria, tá? Então, assim, entenda que isso vai ser um processo, mas à medida que você for fazendo, que você for colocando em prática, você vai ver que com o tempo você vai gostando disso. Você vai começar a gostar, você vai começar a estudar meia hora, daqui a pouco você está estudando daqui a pouco você está estudando 1h30, daqui a pouco você está estudando 2, e você incorpora o estudo na sua vida de uma forma muito mais agradável do que ser aquela forçação de barra do primeiro caso que eu falei, que é do círculo vicioso, em que é difícil de avançar, gera desmotivação e procrastinar. Não, aqui não. Aqui você
tem uma sensação agradável, você é mais motivado a estudar porque você percebe seu avanço e você procrastina cada vez menos. O seu estudo ele flui, tá? E eu tenho certeza que o que você quer é que seu estudo flua. Beleza? Então, é isso que eu tenho para falar em relação a gostar de estudar. Agora, o que é que eu preciso de você? Que você deixe um comentário aqui embaixo, comente aqui, me diga o que é que você achou e coloque isso em prática, tá? Porque não adianta nada eu falar aqui e você não colocar em prática e não mudar a sua vida.